Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom? Eu sou a Joyce Guerra, psicóloga, e você tá aqui no Jobispci, no Clube da Terapia. A gente tá entrando na última semana de setembro. Já chegou a primavera. Isso é muito bom. Tempo da gente começar a colher as coisas que nasceram ali no outono, no inverno. E nesse clima de recomeço, que eu queria conversar sobre um tema muito importante sobre que é construção da confiança. A gente, que é pessoa com deficiência, a gente precisa confiar em muitas pessoas. A gente precisa ser capaz de confiar em muita gente. Se a gente é muito desconfiado, a vida fica mais difícil. Porque devido à nossa própria condição física, com mais frequência do que pessoas sem deficiência, a gente depende dos outros. Isso não é escolha, é fato. Entretanto, algumas pessoas não merecem nossa confiança. E não é fácil separar quem merece de quem não merece. Há pessoas que se aproximam da gente com interesses escusos, interesses que não são realmente bons. A gente tem casos de pessoas que se aproximam da gente focando no dinheiro. Sim, às vezes o dinheiro lá do BPC. Focando em vantagens materiais, inclusive injustas, né? Aí a gente tem casos de pessoas que se aproximam da pessoa com deficiência, de repente tem desfalque financeiro, tem um monte de coisas muito delicadas. Por outro lado, muitas vezes também temos casos de pessoas que se aproximam da gente, o interesse é a deficiência mesmo. Exatamente isso. A pessoa curte deficiência, ela quer saber como é que a gente faz isso, como é que a gente faz aquilo. E quando ela descobre o que ela quer, ela vai embora. Isso acontece em relações de supostas amizades, inclusive de relacionamento amoroso, afetivo. Então a pessoa tá lá, se aproxima da pessoa com deficiência e tal, e pergunta como é que ela faz isso, como é que ela faz aquilo, e rola um clima, rola uns beijinhos e acabou. Tipo assim, acabou. Como se a gente fosse um espetáculo, né? As pessoas acham que a pessoa com deficiência não dá conta de fazer nada, e daí quando vê uma pessoa faz assim, nossa, uau, como você é inteligente, como é que você faz isso, como é que você faz aquilo, nossa, você fala bem, e você faz tudo, né? E na verdade o interesse da pessoa é justamente conhecer aquele fenômeno, que na verdade não é fenômeno, gente. É sempre bom a gente falar isso, né? Existe, quando eu tenho um preconceito arraigado, uma crença, uma crença muito forte, arraigada, uma conserva cultural. Quando eu tenho essa conserva dentro de mim e aparece uma pessoa que contradiz tudo o que eu penso sobre o assunto. Eu não penso que, opa, então isso é possível? Não. Eu penso que na verdade era uma exceção, né? Em vez de rever meu pensamento, eu simplesmente digo que ela é excepcional. E isso acontece, tipo, a vida toda. A pessoa não se toca que tá fazendo isso. Muito triste. E aí, nesse caso, quando a pessoa procura a gente por causa da deficiência, a gente acha que não é, e de repente ela se afasta, seja no papel que for, o baque emocional é horrível. É muito estranho. E aí eu trouxe algumas dicas pra gente ajudar a conhecer a pessoa. Aqui eu tô falando no papel de amigo, no papel de uma pessoa que eventualmente trabalha com a gente ou para a gente. Eu tô falando também no papel de romance. Então essas dicas vão valer pra tudo, tá? Se você não é pessoa com deficiência, também vão valer pra você. Vamos lá. Dica número 1. Olha lá. Observe como essa pessoa trata as outras pessoas. Inclusive, pessoas que estão, em princípio, em posição dita inferior. Observe como é que trata garçom, como é que trata, sei lá, pessoas em situação de rua. Observa como é que ela trata os outros em geral. Dica número 2. Observe como essa pessoa refere-se aos outros de relações comuns. Então, às vezes a gente tem uma pessoa que tá sempre... a gente gosta dela, tá acontecendo uma coisa bacana, só que sempre que ela vai se referir aos outros, no individual ou publicamente, ela se refere de uma forma pejorativa, né? Aquela pessoa que tá sempre metida em intriga,
em disse-me-disse, e nossa, eu nunca te vi, mas daí eu vou te procurar pra falar de uma pessoa que a gente tem em comum, mas não é falar bem, é falar mal. Então, sério, abre o olho. É importante ver isso, né? Terceira dica. Se possível, esteja em atividades em grupo e observe como essa pessoa se relaciona com o grupo, né? Observa se ela tenta ter vantagens indevidas, isso pra gente que, de repente, em várias posições, isso é um marcador importante. Se ela tem uma competitividade exacerbada, né? Se ela é uma pessoa que não vê os fins para... não vê os fins, né? Não vê os meios para atingir os fins que deseja. Então observa, de repente você está com essa pessoa num grupo maior, observa como é que as coisas acontecem, né? Demonstre interesse genuíno pelos assuntos dessa pessoa e depois jogue um assunto seu para ver se ela consegue demonstrar interesse. É muito massa, às vezes eu confesso que eu já faço isso. A pessoa quer saber como é que eu durmo. Como é que eu durmo? Nunca perguntaram isso, melhor não dar ideia, né? Mas tipo assim, nossa, você faz tudo, como é que você faz tal coisa, como é que você faz tal outra. E aí, de repente, eu jogo uma questão que não tem nada a ver com a minha deficiência. Tipo, nossa, ai, sei lá. Aí eu tô tão contente porque o jogo SPC tá crescendo. Oh, como assim? E como é que você faz pra gravar vídeo? Ups, né? Então, nesse momento eu não gravo vídeo, mas pula essa parte. Eu acho que eu vou conseguir voltar a gravar vídeo. Então a gente, às vezes, pela carência, pela baixa socialização e outros motivos, a gente, às vezes, quando alguém se aproxima da gente, a gente fica assim muito empolgado. E a gente não observa a pessoa, não observa sinais de alerta. Ou então, eu noto que isso acontece em relacionamentos românticos. Às vezes as coisas vão rápidas demais. De repente a gente fica e a gente tá passando final de semana juntos e tu tá tendo acesso à minha casa, tudo meu, sem a do cartão, sem uma transição, assim, é tudo bem rapidão, assim. Ah, mas tá acontecendo alguma coisa na vida dela, na vida dele. Não, mas calma, não precisa trazer pra tua vida tão rapidão. Não precisa abrir as portas do teu coração tão rapidão. Então, assim, vai fazendo aos poucos, né? Não precisa falar pra pessoa, oi, tu tá em estado probatório, pro que quer que seja. Não precisa falar assim pra pessoa. Mas vai gradualmente, vai sentindo o terreno. Tu sente o terreno dela, ela sente o terreno teu. Um relacionamento mais próximo, e aqui eu tô pensando de amizade, e tô pensando no relacionamento afetivo, né, íntimo, romântico, que não é uma coisa efêmera, uma coisa que tu quer que dure mais tempo. Isso leva tempo para se estabelecer. Isso leva tempo. Então, vai com calma. Vai sentindo o terreno, vai sentindo a temperatura das águas, vai entrando aos poucos, né? A gente tem pessoas que elas querem viver as coisas intensamente, tipo eu, assim. E elas falam assim, olha, se não for pra eu entrar de vez, entrar lá dentro da água, eu não vou molhar o meu pé, né? Não vou ficar lá fingindo que eu quero, que eu não quero, e enfim, se é pra ser, tem que ser. Mas a questão é a seguinte, tudo bem que você tem que estar dentro da piscina, se é o que você quer, mas você não precisa pular do trampolim de cara sem ver quanto de água que tem, sabe? E aí a gente vai aprendendo aos poucos estratégias pra gente nem se fechar pros outros, nem achar que os outros são todos pessoas ruins, pessoas perversas, mas também não aumentar a nossa vulnerabilidade. Ser uma pessoa com deficiência obrigatoriamente inclui uma vulnerabilidade a mais em relação às pessoas que não têm deficiência. Isso aqui não é capacitismo, é uma realidade. A gente precisa abraçar essa realidade. Então, muitas coisas que a gente faz não é simplesmente por ser. É pra gente tentar compensar essa vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade significa necessariamente incapacidade? Não. Essa invulnerabilidade significa simplesmente que todo mundo é vulnerável de alguma forma. E a gente é vulnerável dessa maneira. Então a gente tem que lidar com o que tem da forma mais racional, da forma mais respeitosa e da forma mais equilibrada, sustentável possível. Tá bom? Então fica aí essas dicas. E aí eu queria saber de você. Como você faz para descobrir se alguém é de confiança? Você tem alguma estratégia? Se uma pessoa chega na sua vida, no papel que for, você observa. Se você observa, o que você observa? Como você observa? Compartilha com a gente as suas dicas, porque é trocando, é somando que
que a gente vai mais longe. 0718. IT. Usar botão.